Começando a segunda dica de história desta temporada do canal Antropoceno CH, hoje falaremos sobre os mais antigos habitantes do continente americano. A dica de hoje é sobre os povos indígenas da América. Logo após a vinheta. Na segunda metade do mês de agosto de 2018, bem próximo, portanto, do período em que eu estou gravando esse vídeo, um evento chamou a atenção do Brasil e do mundo. Na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, um grupo de brasileiros ali residentes entrou em confronto violento contra refugiados venezuelanos que estavam ali acampados, fugindo exatamente da recessão, da crise e da carestia de seu país. Esse evento trouxe à tona a necessidade de se debater conceitos importantíssimos para a tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Temas como tolerância, solidariedade com aquele que está em necessidade e respeito pela cultura do outro. Tendo em vista que o tema desta dica é a história dos povos indígenas na América, com destaque para a conquista da América e os conflitos entre europeus e indígenas, acho que vale a pena chamar a tua atenção para uma situação-problema que será o gatilho dessa discussão de hoje. Segundo dados provenientes da Polícia Federal, cerca de 10% desses imigrantes que cruzaram a fronteira da Venezuela para o Brasil de 2017 para cá são indivíduos pertencentes a etnias indígenas da Venezuela, com destaque para a etnia Huaral. Dentre as cidades mais buscadas por esses migrantes, nós encontramos a própria Pacaraima, Boa Vista, Manaus, Santarém e Belém. Quem vê os índios nos sinais, mendicando, esmolando, buscando o seu ganha-pão no dia a dia, nem sempre olha com a solidariedade necessária. Mas isso nos remete a um discurso que foi feito por um desses Huaral em uma entrevista a um veículo de imprensa local, aqui de Belém do Pará, onde ele dizia: nós não somos mendigos, nós queremos um trabalho, mas muita gente ainda nos vê como preguiçosos. Isso te lembra alguma coisa? Se você acessar a matriz de referência do Enem, primeiramente nos anexos, nos objetos do conhecimento, você vai encontrar o seguinte tema: Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. Este é um tema que pode se articular com diferentes habilidades, mas uma das mais frequentes na prova é a habilidade número 1, onde diz o seguinte: o aluno deve interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. O que são as fontes documentais da conquista da América? Primeiramente, você deve pensar nas fontes do descobrimento. O Diário do Cristóvão Colombo, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Embora esses dois documentos eles tenham uma certa distância no tempo e no espaço, eles trazem algumas características em comum. A primeira característica seria o discurso de posse. A despeito do fato destas terras já serem habitadas, portanto, de já possuírem donos, tanto Caminha quanto Colombo afirmam estar tomando posse desses lugares em nome de Deus e de sua majestade, seja renomeando os lugares com termos católicos e alusivos à monarquia, ou compondo uma vasta iconografia que demonstra os europeus em posição de conquista. O segundo ponto, a segunda característica, é o discurso evangelizador. Os europeus se apresentam como quem estivesse fazendo um bem para os indígenas, pois estão introduzindo aquele povo sem fé, como aparece em muitos desses primeiros documentos, naquela que é a única e verdadeira fé, que sob o ponto de vista desses homens seria a fé católica. O terceiro aspecto presente nesses textos é a visão edênica, e essa expressão edênica ela faz alusão ao Jardim do Éden, ao Jardim das Delícias. Segundo o imaginário desses primeiros contatos, havia sim uma possibilidade concreta de acessar o paraíso terrestre.
E aí você começa a notar a descrição da inocência dos povos indígenas, você começa a notar a descrição da amenidade do clima em certos lugares, da exuberância da fauna, da exuberância da flora. Finalmente, dentro dessas descrições, você encontra uma simplificação da vida material, política, religiosa desses índios. Você vai encontrar, por exemplo, o mote do não tem fé, não tem lei, não tem rei. Não possuem, portanto, religião, não possuem uma estrutura normativa, não possuem uma hierarquia política. É muito evidente, é muito claro para nós hoje em dia que essa caracterização simplista do modo de vida dos povos indígenas passa, acima de tudo, por uma incompreensão do europeu sobre o modo de vida do nativo. E, além disso, de uma perspectiva eurocêntrica com a qual esses homens estão descrevendo o outro. Essa visão eurocêntrica, ela toma a sua própria matriz como cultural, como a ideal, como aquela que deve ser seguida. Neste sentido, quem não se assemelha a mim é bárbaro, é inferior, é incivilizado. É daí que nasce a ideia de que o índio não gosta de trabalhar. É daí que vem a ideia do índio preguiçoso, que fica estirado no convés do navio um dia inteiro, sem se preocupar com o seu sustento material. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, que branco, que índio, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Por outro lado, é preciso que você, aluno que vai fazer o Enem, também observe que o índio, ao enxergar o europeu que chega, faz uma leitura deste povo a partir das suas próprias matrizes, a partir dos seus próprios elementos culturais. Já houve uma questão de prova em anos anteriores que trazia o documento de um autor chamado Jean Delery, em que um índio tupinambá perguntava ao francês: por que vens de tão longe buscar o pau-brasil? Não tem madeira na tua terra para te aquecer no frio? Ora, a leitura deste indígena não é, portanto, uma leitura comercial. Ele não imagina que o pau-brasil será utilizado para a confecção de tintura e que essa tintura tem um valor comercial. Nem mesmo ele é capaz de entender naquele momento o que seria um valor comercial. Vamos imaginar que quando os incas entraram em contato com os espanhóis, quando Francisco Pizarro e os seus homens disseram: nós viemos do mar, nós viemos trazer a verdadeira fé, nós viemos falar do Deus Criador do céu e da terra, estes incas imediatamente imaginaram que se tratava de um emissário de Viracocha. Quem é o Viracocha? Para a cosmologia incaica, para a cosmogonia incaica, Viracocha seria a divindade que criou o mundo e que criou os homens e que num passado remoto abandonou a terra, caminhando em direção ao mar. Neste sentido, nós temos mais um exemplo de como os índios também podem olhar o europeu a partir das suas próprias matrizes culturais. O estudo da conquista da América nos mostra, nos revela, portanto, em primeiro lugar, um diálogo extremamente complexo, em que nenhum dos dois lados consegue avaliar com perfeição as matrizes culturais do outro. Além disso, há uma carga simbólica pesada de violência, bem como uma carga física de violência muito forte. Uma parcela considerável das populações ameríndias não resistiram ao processo de conquista. E aqueles que permanecem, aqueles que sobreviveram, que estão conosco nos nossos dias, ainda são tratados como outro. Nos livros escolares, por muito tempo, o índio se relegou ao passado, aos primeiros capítulos da história do Brasil, e que depois desapareceram misteriosamente. Ocorre que casos como o dos índios do Aral mostram que os índios estão vivos, estão no presente, seja aqui, seja na Venezuela, seja na América como um todo. Nós ainda olhamos, ou uma parte de nós ainda olha o índio como outro. Eu sou branco, ele é índio, mesmo que sejamos todos mestiços. Eu sou brasileiro, ele é venezuelano, mesmo que sejamos todos
latino-americano. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero ter te ajudado nessa caminhada até a prova do exame. Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Não esquece, quarta-feira, Fabrício Machado de Sociologia estreia aqui com uma dica sobre cultura e patrimônio. Até a próxima!